Olá, meus amigos, vamos falar agora sobre algumas situações de justa causa, aquelas mais importantes para as nossas provas, que constam principalmente no artigo 482 da CLT. Quais são as principais situações em que o brasileiro acaba sendo demitido por justa causa? Pegando lá o artigo 482, começamos com o ato de improbidade, que é aqui a primeira situação descrita, a linha A, fala em ato de improbidade. Quando a gente fala de ato de improbidade, logo nós lembramos o quê? De desonestidade, de má-fé. Situações no dia a dia da empresa que demonstram que o empregado está agindo de má-fé, de forma desonesta. O que acontece, galera? Uma situação ainda bastante comum no Brasil, infelizmente, que gera a demissão por improbidade é a apresentação de atestado médico falso, atestado médico adulterado, aquela situação em que você tinha um 5 que se transformou misteriosamente em 15 porque o empregado não queria ficar só 5 dias de repouso, não. Vou pegar umas férias logo de 15 dias. Adultero aquele atestado médico e apresento. A adulteração do atestado médico, a falsificação dele, é caracterizado aqui como uma hipótese de justa causa por ato de improbidade. Podemos demitir esse empregado por justa causa na hora. Basta comprovar, basta obviamente ter prova ali daquela adulteração, daquela falsificação. Então, falou em ato de improbidade, desonestidade, o empregado que furtou o equipamento da empresa também. Então, podemos colocar aqui, exemplos: furto, atestado médico falso, todas essas duas situações principalmente aqui. Agora, o abandono também é uma situação característica aqui no Brasil de justa causa. O que tem aquela súmula 32 do TST ali? Uma grande pergunta, uma pergunta bem comum no dia a dia é quando é que eu tenho caracterizado o abandono. Eu tenho faltas reiteradas, o empregado fica sumido um determinado período. Qual é esse período aqui para caracterizar o abandono? Quantas faltas aqui eu tenho como característica de abandono? Pela súmula 32, são 30 faltas consecutivas. Então, o empregado que tem 30 faltas consecutivas, ele teria, à luz da súmula 32, caracterizado o abandono de emprego. Então, 30 faltas aqui, 30 faltas consecutivas. Não podem ser aqui faltas intercaladas. Para a gente caracterizar realmente o abandono, são 30 faltas seguidas, consecutivas. Súmula 32. Se nós tivéssemos 30 faltas aqui não consecutivas, nós poderíamos caracterizar a desídia. 30 faltas intercaladas, 30 faltas não consecutivas, a gente consegue encaixar na hipótese de desídia. 30 faltas consecutivas, abandono. Por quê, galera? A desídia é o corpo mole, o desleixo, aquela ideia de que o empregado não está querendo mais trabalhar. Se ele tem tantas faltas assim, se ele tem 30 faltas nos últimos 40 dias, por exemplo, nós vamos falar em desleixo, em desídia. Se nos últimos 40 dias ele teve 30 faltas, é porque ele não está querendo realmente trabalhar. Ok? Então, ou desídia ou abandono, dependendo de serem consecutivas ou não aquelas faltas. Agora, na sequência aqui, condenação criminal. Talvez a situação até mais comum que nós tenhamos nas provas de concurso, a linha D do artigo 482, condenação criminal. O meu empregado foi condenado criminalmente. Será que eu já posso falar em justa causa? Não. A justa causa vai além. Para caracterizar a justa causa, eu vou falar em condenação criminal com trânsito em julgado. Por quê? Porque eu tenho a presunção de inocência.
Se não houve o trânsito em julgado ainda, eu vou presumi-lo inocente. Então, não vou desconstituir o vínculo de emprego. Então, eu falo em condenação criminal, depois eu falo em necessidade de trânsito em julgado e ausência de suspensão da pena. Tudo isso consta na linha D do artigo 482. Por que ausência de suspensão da pena? Porque se ele foi condenado e, por algum mecanismo do processo penal, houve a suspensão da pena, ele continua podendo trabalhar. Ele não vai cumprir a pena, logo pode continuar trabalhando, logo não falo em justa causa. Porque essa justa causa por condenação criminal, ela é caracterizada pela impossibilidade dele continuar trabalhando. Ó, eu fui condenado, trânsito em julgado, regime fechado, por exemplo. Eu vou ficar encarcerado. Tenho como continuar trabalhando? Não. Essa impossibilidade de continuar trabalhando decorrente da condenação criminal com o trânsito em julgado é que gera a justa causa. Então, se não houve trânsito em julgado, não tem justa causa. Se houve suspensão da pena, não tenho justa causa. Tomem cuidado com isso daqui, porque essa linha D cai bastante aqui nas nossas provas de direito do trabalho. Assim como essas duas aqui, ó, indisciplina e insubordinação. Qual é a diferença entre as duas? O que é indisciplina, o que é insubordinação? Indisciplina, galera, é o descumprimento de normas, regras gerais. Enquanto a insubordinação é aqui o descumprimento de normas pessoais. Essa daqui é a grande diferença. Eu sou indisciplinado quando eu descumpro normas gerais, normas que existem na empresa para todos os empregados. Se eu descumpro normas gerais, eu sou indisciplinado. Agora, a insubordinação é quando eu descumpro normas pessoais, ordens pessoais. O descumprimento dessas normas ou ordens pessoais é que vai gerar a insubordinação. Ok? Depois, ofensas físicas. Ofensas físicas aqui geram a justa causa do empregado. Ó, eu posso ser demitido porque eu ofendi fisicamente o meu empregador, o meu colega de trabalho ou qualquer pessoa dentro do meu ambiente de trabalho. Essa ofensa física, a moral também, mas a ofensa física principalmente gera essa minha justa causa. Eu agredi o meu empregador, o meu chefe, o meu colega de trabalho, o entregador de pizza, eu agredi o cliente da empresa, qualquer um. Agora, se foi por legítima defesa, eu excluo a justa causa. Se a agressão, na verdade, partiu como defesa, se a agressão foi utilizada como legítima defesa, eu tenho a exclusão da justa causa. Eu não vou ser demitido por justa causa porque, na verdade, eu apenas me defendi. Eu me vali da força como uma legítima defesa. Ok? Agora, já fugindo, já saindo do artigo 482, eu tenho o artigo 158 da CLT, que fala da não utilização dos equipamentos de proteção individual. Eu posso ser demitido por justa causa por não estar seguindo as normas do meu empregador sobre a utilização de EPI. Eu não estou utilizando o EPI de forma reiterada. Eu posso ser demitido por justa causa. Não estou seguindo as normas aqui relacionadas à utilização do EPI. São normas indispensáveis, importantíssimas, porque são regras que tentam evitar aqui principalmente acidentes de trabalho, doenças profissionais. Então, o meu empregador tem que cobrar essa utilização do EPI. Se eu não estou utilizando, justa causa para o Bruno. Agora, último ponto. A participação em greve. Será que ela pode ser utilizada como justificativa para uma justa causa? Será que a participação em greve é justa causa? Resposta: não. Súmula 316 do Supremo. A participação em greve não caracteriza justa causa, porque, na verdade, eu estou exercendo um direito meu. A simples adesão, inclusive essa é a redação ali da súmula 316 do Supremo,
A simples adesão à greve não caracteriza a justa causa. Estou aderindo ao movimento grevista de forma pacífica, dentro ali dos direitos que eu tenho pela lei de greve, não posso ser demitido por justa causa. Ok, galera? Daqui a pouco nós voltamos com mais dicas aqui de direito do trabalho. Um abração!